Existe um mito de que quando o bebê completa 6 meses de vida, o leite materno para de ser nutritivo ou que o seu valor nutricional muda e por isso nós precisamos oferecer alimentos para o bebê. Mas não é isso que acontece. Até os 6 meses de idade, o bebê tem reservas de nutrientes e o leite materno ou fórmula para suprir todas as suas necessidades. Então ele tem, por exemplo, ferro. É um nutriente que a mãe faz uma reserva nesse bebê durante a gestação e ele nasce já com reserva de ferro suficiente se a alimentação da mãe, a suplementação se for necessária, foi adequada, se o estilo de vida na gestação for adequado, esse bebê vai ter quantidade de ferro suficiente para os primeiros 6 meses. O leite materno complementa as reservas que o bebê tem com outros nutrientes importantíssimos e com hidratação. Agora, aos 6 meses, não é o valor nutricional do leite que muda, é o bebê que muda. E ele passa a lentamente, gradualmente, precisar de outros nutrientes, além das suas reservas e além do leite materno. Isso ocorre de forma gradual, não é de um dia para o outro, não é assim. Com 5 meses e meio, ele tinha todas as suas necessidades supridas e atendidas com o leite e suas reservas, e ao completar 6 meses, de repente ele precisa consumir uma quantidade X de comida para conseguir atender as suas necessidades. Não é assim que acontece. As mudanças são graduais e o objetivo de começar a introdução alimentar com 6 meses também é gradualmente proporcionar a esse bebê a habilidade e a oportunidade de desenvolver essas habilidades para que com 9 meses ele já esteja comendo uma quantidade maior de comida e para que com 12 meses, somente com 12 meses, a comida passe a ser o alimento principal e não o leite materno. Então o que a gente tem? Com 6 meses ele começa a se familiarizar com a comida, familiarizar com o ato de comer e não comer em si em grande quantidade. Com 9 meses, ele já está mais familiarizado com todo o processo e já começa a comer de fato. Você vê ele esvaziando aquele pratinho, você vê ele comendo quantidade, você enxerga autonomia nesse bebê, que você fez uma boa introdução alimentar desde os 6 meses, habilidades mesmo, motoras para se alimentar bem. É isso que a gente espera ver aos 9 meses. E aos 12 meses, esse bebê já não tem mais o leite materno como principal alimento. O leite materno, até os 12 meses, o leite materno é o alimento principal e a alimentação é complementar. Aos 12 meses, isso se inverte e a alimentação passa a ser o principal e o leite materno pode complementar essa alimentação. E aí, até quando o leite materno? Isso depende da escolha da família. A gente tem recomendações de até 2 anos, de pelo menos 2 anos, a gente tem recomendações de pelo menos 3 meses, mas isso não é tanto pela questão nutricional e alguns argumentos imunológicos ou de afeto, mas cada família precisa tomar a sua decisão. De fato, o alimento a partir dos 12 meses é o principal. E isso é muito bom para a gente saber e para a gente ter em mente, porque para muitos pais, os primeiros 3 meses são de muita frustração, especialmente o primeiro mês, porque o bebê não está comendo de acordo com a expectativa dos pais. O pai quer, a mãe quer, o cuidador, o responsável quer oferecer aquela comidinha no pratinho e ele quer que o bebê siga as regras. Sente, abre a boca, coma a comida dessa colher na quantidade que eu, como cuidador, espero. A minha expectativa é que você consuma esse tanto de arroz, esse tanto de feijão, esse tanto de carninha, esse tanto de cenourinha, esse tanto de vagem e você, bebê, se não estiver consumindo isso aqui na quantidade que eu quero, no ritmo que eu quero, sem bagunça, começa a frustrar as minhas expectativas. Então a questão do controle dos pais em relação à introdução alimentar pode atrapalhar muito e frustrar muito. Pode se tornar um momento muito tenso para os pais e para o bebê. Nesse primeiro momento, nosso objetivo não é que o bebê consuma uma grande quantidade de alimentos. Ele não precisa consumir essa grande quantidade de alimentos e ele não tem habilidade para consumir uma grande quantidade de alimentos. Se você deixar um bebê se autoalimentar, no começo você vai ver que muito não vai para a boca, muito. Vai para o cabelo, vai para o cadeirão, vai esfregar no babador, vai para o chão, vai para cima da mesa, se você colocar essa cadeirinha em cima da mesa, e não vai de fato para a boca. E muito do que vai na boca, o bebê cospe, e aí você se frustra, porque você preparou aquela comida, mas ela não foi consumida, que é o objetivo. E aí a gente vai conversar na aula que vem sobre objetivos, porque de fato
quantidade não é um objetivo, especialmente no começo. Então não se preocupe se o seu bebê não está consumindo uma grande quantidade de alimentos no começo. Ah, Marina, mas eu quero uma ideia de quanto que eu sirvo para ele. Ou aos 9 meses, quanto que é assim o esperado? Ele vai poder não comer nada até 12 meses? Não, né? Porque aí com 12 meses ele precisa fazer a troca do alimento principal que você acabou de falar, ser a comida. Calma, daqui a pouco, nos próximos módulos, quando eu estiver falando mês a mês, eu vou te dar uma ideia de quantidade, tá? Uma ideia. Não é para você ficar com uma neura falando, não, ela falou que são 3 colheres de chá, então tem que ser 3 colheres de chá. Não, é uma ideia para você saber o que você coloca nesse pratinho, uma ideia do que fazer, do que esperar. E também, nos próximos módulos, eu vou falar do que fazer se com 9, 10, 11, 12 meses meu filho não estiver comendo. O que fazer se meu filho não estiver pegando a comida? O que fazer em cada uma dessas situações, tá bom? Mas saiba que a quantidade no começo não é o nosso foco. E a quantidade em todos os momentos da vida do seu filho tem que ser definida por ele, pela fome dele. Ele que está sentindo a fome e ele que está sentindo a saciedade quando já terminou de comer, não é você. Você não sabe se ele está com fome ou não. E se você continuar colocando comida dentro da boca dele, porque para você não está suficiente, você vai acabar estragando a percepção do seu filho de fome e saciedade. E isso é péssimo para a infância, adolescência e vida adulta dele. Nós temos tantos adultos que hoje têm um problema em identificar justamente isso, que acabam comendo além da conta, que sentam para comer e comem muito mais do que precisam porque não sabem identificar a saciedade. Param de comer quando estão estufados, param de comer quando a comida acaba no prato, param de comer quando a televisão termina o programa que eles estão assistindo. Não são essas coisas que ditam quando a gente deve parar de comer. O que dita quando a gente deve parar de comer? A saciedade. E os bebês têm a saciedade inata. Eles mamam e param de mamar quando? Quando a barriguinha dele está cheia. E esse senso de saciedade vai continuar existindo durante a introdução alimentar. Então é nosso dever, como pais e cuidadores, não atrapalhar o senso de saciedade que um bebê tem com as nossas próprias expectativas de quantidade que ele deve comer. Então, o seu trabalho é oferecer a comida, oferecer um ambiente adequado, oferecer possibilidade de autonomia, colocar a comida de um jeito seguro, de um jeito gostoso, participar da refeição com ele, motivá-lo, né, durante a refeição para que ele consiga levar a comida à boca, para que ele consiga pegar aquele alimento. Existem várias coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, se o bebê não está pegando a comida, você pode estimulá-lo de várias formas que eu vou falar depois. Todas essas coisas são seu dever, escolher o que você vai servir, mas a responsabilidade desse bebê é comer. E essa parte você não pode tirar dele. É a responsabilidade dele escolher o que ele vai pegar, escolher o que ele vai levar à boca, escolher o que ele vai mastigar, escolher o que ele vai engolir. Isso é a responsabilidade dele. Então a gente precisa ficar bem atento a esses sinais e eu vou falar sobre eles depois também. As primeiras refeições, o que esperar delas? Os bebês são únicos, todos os bebês são diferentes e essa é uma das delícias de ser pai e de ser mãe. É ver o seu bebezinho se desenvolvendo, a personalidade dele, o temperamento dele, as habilidades dele se desenvolvendo diante dos seus olhos de forma singular. E quando você der a primeira refeição para o seu bebê, você também vai receber uma reação personalizada. O seu bebê vai reagir de um jeito, o bebê da sua vizinha vai reagir de outro, o priminho desse bebê, seu sobrinho, vai reagir de uma outra forma. Então pode ser que seu bebê, você coloque ele no cadeirão, coloque o alimento diante dele e ele pegue esse alimento com as mãozinhas ou pegue a colher carregada com as mãozinhas e leve à boca. Pode ser que você tente colocar uma colher perto da boca dele, ele pegue da sua mão e leve à boca com uma voracidade, com um entusiasmo, que você fica até espantado. Opa, esse é comilão. Ou pode ser que você coloque um alimento diante dele e ele demore para entender que é para botar a mão, que é para pegar e colocar na boca. Se ele estiver completamente desinteressado, a gente volta àqueles sinais de prontidão, mas pode ser que mesmo com todos os sinais de prontidão, ele demore para pegar aquele alimento, para botar na boca. Tem bebês que pegam, ficam examinando o alimento, ficam amassando o alimento e de fato não botam na boca.
E tudo isso é esperado, tudo isso é normal. Para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender a motivação do bebê para comer. Bebê não come porque está com fome nos primeiros dias de introdução alimentar. Ele não sabe que comida mata a fome. O bebê mata a fome como? Mamando. Então, se ele tiver com fome, ele nem vai querer ficar no cadeirão. Ele vai querer ir até a mamãe para mamar. Ele vai pedir o mamar de alguma forma. Porque tô com fome, preciso de mamar. Se você colocar ele na cadeirinha com muita fome, ele provavelmente não vai ficar lá. Então, outra dica é não deixar esse bebê com muita fome no cadeirão. A gente vai falar inclusive de espaçamento de aleitamento e de fórmula em relação às refeições mais tarde. A questão aqui é entender por que o bebê come, então, bota o alimento na boca, se ele não espera suprir sua fome com aquele alimento. Bebês são curiosos, são exploradores por natureza e eles descobrem o mundo de várias formas, inclusive com a boca. É uma das principais formas que o bebê, nessa fase, vai descobrir o mundo. Ele vai botar objetos, brinquedos, sujeira, o que ele vê pela frente, o chinelo sujo, na boca, porque é assim que ele descobre o mundo. As texturas, os sabores, os aromas. É muito importante para o bebê colocar tudo na boca. Com o alimento vai ser a mesma coisa. Então ele vai pegar um alimento e botar na boca porque ele está querendo explorar isso da mesma forma que ele explora um brinquedo, ou até mesmo porque ele está imitando o que você está fazendo ao redor da mesa. É só quando ele pega aquele pedaço de peixe e leva à boca, e aquele pedaço de peixe toca a língua dele e ele sente gosto, que ele percebe que não se trata de um brinquedo, e sim algo muito diferente, que tem cheiro, sabor, textura, que se desmancha, que enche a boquinha dele, que a boquinha dele vai inclusive fazer mais saliva para poder aproveitar aquele alimento. É isso que acontece quando a gente bota comida na boca, não é mesmo? E aí, a partir desse momento, com o alimento na boca, ele naturalmente começa a roer, a sugar e a morder esse alimento. É improvável que o bebê, nas primeiras refeições, engula alimento, porque o padrão de alimentação dele agora está mudando drasticamente. Antes ele mamava, então ele recebia um alimento líquido na parte da frente da boca e passava direto para a parte de trás da boca e engolia. Agora, com esse alimento novo, tudo é diferente. Ele precisa mastigar, lateralizar e empurrar a comida agora em pedacinhos para o fim da garganta e então engolir. Então é bem improvável que ele engula, não só porque ele talvez não queira engolir, ele não sabe que engolindo ele vai matar a fome, mas também porque ele não tem essa habilidade ainda, ele vai desenvolver. Mas ele tem todas as habilidades e reflexos alinhadas para conseguir desenvolver essa mastigação, esse ato de comer nesses primeiros meses, especialmente se você oferecer para ele os formatos e texturas que favorecem esse aprendizado. Gradualmente, geralmente entre 8 e 11 meses, esse bebê vai dominar a arte de mastigar e engolir. Talvez ele não domine a arte de não fazer bagunça, mas a arte de comer e encher a barriguinha a maioria dos bebês domina nesse momento. Alguns um pouquinho antes, alguns um pouquinho depois. Mas tudo bem, porque isso acontece gradualmente e à medida que isso vai acontecendo, também vai acontecendo a substituição que eu falei do leite materno pela comida como principal alimento. Então o timing é perfeito, desde que a gente aproveite as oportunidades das refeições para ensinar e estimular esse bebê corretamente para que ele saiba de fato comer. Então, na prática, o que você vai fazer nas primeiras refeições do bebê? Você vai preparar a sua comida, a sua refeição e vai fazer um pouquinho para o bebê também, numa versão que ele possa comer. Então, se o almoço é arroz, feijão, frango, cenoura, tomate e chuchu, você vai fazer o seu e vai fazer o bebê comer a mesma coisa, só que sem sal. Então você vai fazer o arrozinho sem sal, bem cozidinho para ele, o feijãozinho sem sal, bem cozidinho para ele. Você pode cozinhar na mesma panela, com alho, com cebola, tirar o do bebê e então colocar sal à panela. O franguinho, você pode grelhar o dele sem sal, grelhar o seu com sal e então você desfia o franguinho dele. Você pode cozinhar ao vapor uma cenoura em palito, um chuchu em palito, uma batata doce em palito. Você pode cortar o tomate em um gomo comprido e aí seu prato e o prato do bebê bem parecidos. Agora, essa é uma sugestão
se você quiser começar já com um pratinho completo. Nem precisa. Para a maioria dos bebês, 1, 2, 3 alimentos por refeição é suficiente nos primeiros dias. Até porque para ele pode ser muita informação ao mesmo tempo. Então, vamos supor que você começou com um franguinho desfiado, um pedaço de tomate em gomo e uma cenoura cozida. Você vai colocar um desses alimentos diante do bebê na bandeja do cadeirão. E você vai esperar. Muitos bebês já vão pegar e levar à boca querendo explorar. Mas se o bebê permanecer impassível, se ele não fizer nada olhando aquela cenoura e olhando você sem saber o que está acontecendo, simplesmente continue a sua refeição, mostrando para ele, modelando para ele o que deve ser feito. Você pega a cenoura do seu prato, mostra para ele de forma bem teatral. E você pode falar também: olha só essa cenoura deliciosa que a mamãe vai comer agora, filho. E aí você, de forma bem teatral, e essa é a parte mais importante, modela para ele que você vai abrir sua boca, botar a cenoura dentro, morder e mastigar e engolir. Sim, pode mastigar de boca aberta para o bebê ver o que você está fazendo. E você vai fazer isso muitas vezes durante esse processo de ensinar o seu bebê a comer. Agora no começo para dar um pontapé, mas em vários momentos também, quando você estiver ensinando o bebê, por exemplo, a morder pedaços pequenos, ou quando o bebê for até maior, com 1, 2 aninhos, quando 2 aninhos ele estiver aprendendo a morder uvas, que depois a gente vai falar que é uma coisa que causa muito engasgo, então a gente corta ela de um jeito bem específico, até o bebê ter 2, 3, 4 aninhos, dependendo. Eu ensino os bebês de 2, 3 anos a morderem a uva assim. Ó, você vai morder, filho, tá vendo? A mamãe tirou um pedaço com os meus dentões, tá vendo? Agora eu vou mastigar, ó. Ou quando o bebê tá colocando comida demais na boca, você também vai modelar para ele. Então esse modelar teatral você vai usar durante a introdução alimentar do bebê em diversos momentos. E você vai fazer isso nesse primeiro momento para ele ver o que você está fazendo. Alguns bebês precisam de mais tempo, como eu falei, eles precisam explorar o alimento de outras formas antes de levar ele à boca. Ele precisa pegar, ele precisa esmagar, ele precisa passar na bandeja, e isso faz parte do processo. Não fique desestimulado se o seu bebê na primeira refeição não colocou nada na boca. Você terá outra oportunidade nesse mesmo dia, porque a gente começa com 2 refeições por dia, certo? E se não rolou no primeiro dia, tem o segundo, tem o terceiro. E você vai ver que modelando, esse bebê vai chegando cada vez mais perto ao ato de experimentar, mastigar. Se você vê que o bebê cuspiu, tudo bem, ele também está mais perto do ato de mastigar e engolir. É um processo, degrau por degrau você vai chegar lá. Então, alimento diante do bebê, bebê fez suas primeiras explorações. Se você vê que ele está ficando frustrado, tentando pegar aquele palito de cenoura ou aquele florete de brócolis e não está conseguindo, isso é muito comum no começo, porque as habilidades dele ainda estão muito rudimentares. Você pode pegar aquele pedaço, e, por exemplo, um pedaço de cenoura, e ao invés de deixar na bandeja, colocar diante dele na vertical. Assim vai ficar mais fácil para ele tentar pegar com as 2 mãozinhas e levar à boca. Você pode fazer isso com um florete de brócolis. Isso é o que eu costumo fazer nas primeiras refeições, inclusive, justamente porque para o bebê é difícil pegar da bandeja. Então, se você deixar esse palito na vertical, para ele fica bem mais fácil de pegar. Em algum momento, pode ser o primeiro dia, pode demorar um pouquinho mais, o seu bebê vai pegar aquele alimento, por exemplo, aquele palito de cenoura bem cozido e macio, vai levar à boca, vai sugar, como se ele estivesse sugando o leite materno. Esse é o padrão que ele usou para se alimentar até agora. Então ele vai sugar, ou ele vai morder, mastigar, ou ele vai lamber, ou ele vai cuspir, ou tudo isso. Ele pode fazer caretas, provavelmente vai fazer, ele pode ter até calafrios e ele pode ter o reflexo de gag, que eu vou falar muito sobre ele por aqui, até porque ele é muito, muito importante para o bebê aprender a mastigar e engolir. Se o bebê cuspir o alimento, calma, isso é super esperado. Mastigar e engolir é uma habilidade que ele vai adquirindo ao longo do tempo, e isso é esperado mais perto dos 7 ou 8 meses. Para alguns bebês, 8 ou até mais. Então, cuspir é algo esperado e é até bom, porque se o bebê aprende a cuspir, isso protege ele contra objetos que vão engasgar, que vão fazê-lo engasgar, pedaços de alimento muito grande. É um jeito dele se proteger. O cuspir é importante e também o reflexo de gag. O reflexo de gag é o seguinte, eu vou falar sobre ele em mais detalhes depois, mas saiba, quando um pedaço grande chega aqui no final da boca, nem é no começo da garganta ainda, o bebê tem o reflexo de fazer um gag, da palavra em inglês gag.
E esse gag é completamente normal, esperado e muito importante. É ele que vai prevenir que o bebê engula pedaços grandes demais, e isso vai prevenir engasgos. Então, a gente espera, a gente quer que o bebê use muito esse reflexo de gag agora no começo, justamente para ele aprender: opa, essa comida que eu joguei para o fundo da minha boca não está pronta para ser engolida. Então eu vou fazer assim, gag, e ela vai voltar para a minha boca para eu poder continuar mastigando, trabalhando esse alimento. E somente quando ele estiver completamente triturado e estiver no fundo da minha boca, eu vou poder engolir. Aí o gag não será engatilhado, não será utilizado. Sabe quando a gente quer forçar vômito? Nós, adultos, e aí o pessoal enfia o dedo na boca perto da úvula e aí faz e acaba vomitando? E isso é um reflexo de gag. Só que no adulto ele é muito mais profundo. No bebê ele é muito mais anterior, ele é muito mais para perto do fundo da boca e do começo da garganta, justamente para proteger o bebê que ainda está aprendendo a engolir. Você vai ver que os reflexos que o bebê tem nesse momento, 6, 7, 8 meses da vida, justamente são colocados ali para que o bebê aprenda a mastigar a partir de alimentos sólidos. Quando você fica colocando papinhas para driblar tudo isso e ir direto para o bebê comer, você não aproveita essa janela de reflexos que o bebê tem nessa etapa. Porque esse reflexo de gag que eu tô falando, ele desaparece depois de um tempo. Você, adulto, não tem esse reflexo de gag aqui, o seu é muito mais para dentro da sua garganta, certo? Para o bebê é muito anterior. Então a gente tem que fazer isso, oferecer para o bebê comida em pedaços de forma segura nesse começo para aproveitar esse reflexo de gag que é protetor para ele. Até bebezinhos que estão recebendo papinhas tem gag, porque a papinha não é o leite materno, ela também tem uma textura. Então os bebês, até mesmo se você triturar essa papinha, que não é o correto, mas for uma papinha mais grossinha do que o leite materno, ele pode fazer gag, estranhar esse alimento que não é líquido e botar para fora. Faz parte do aprendizado ter gag. Um bebê que está começando uma alimentação, uma introdução alimentar com alimentos sólidos, numa introdução alimentar participativa ou num BLW, ele vai ter muito gag aos 6 meses, vai ser frequente. Com 7, 8 meses isso vai desaparecendo. Um bebê de papinhas vai continuar tendo gag com 8, 9 meses, porque à medida que você vai adicionando pedacinhos ali, ele vai ter gag também. Se você mantém a alimentação pastosa e líquida por muito tempo, com 1, 2 anos, a criança para de ter esse gag protetor, mas pode continuar fazendo ânsia de vômito, estranhando qualquer pedacinho. E aí é péssimo, você tem uma criança de 2 anos que só come, ou de 1 ano, que só come liquidificado, não come com nenhum pedacinho, porque não aprendeu a tolerar textura, porque o pai e a mãe tinham muito medo do engasgo. Então uma das coisas que eu vou fazer nesse curso é instrumentalizar você com conhecimento e com técnicas, para que você não tenha medo do engasgo, para que você confie no gag e não tenha medo nesse gag. Então, ao dar o primeiro alimento para o seu bebê, ele vai fazer isso, vai botar na boca, vai mastigar, vai lamber, vai sugar, vai cuspir e provavelmente vai ter um gag. Como que esse gag vai aparecer? Ele pode dar uma tossidinha, ele pode encher o olhinho de água, ele pode fazer uma carinha assim, ficar meio vermelhinho, ele pode fazer como se for vômito, tudo isso faz parte do gag. O que não é gag? A gente vai fazer uma aula só para isso, diferenciando o gag do engasgo. O engasgo é quando não passa ar, é quando há uma oclusão, o bebê faz uma cara de pânico, o bebê não faz som nenhum, ele fica mudo, o bebê vai ficando azulzinho, roxinho, branquinho. Não é isso que a gente está falando. O gag é uma reação de botar para fora. O engasgo é uma reação de tentar botar ar para dentro porque o ar não passa. E aí isso não é esperado. E não é isso que vai acontecer se você der um alimento como um palito de cenoura para o seu bebê. Porque o palito de cenoura, ele é macio. O palito de cenoura, ele vai ser esmagado com a gengiva. O engasgo acontece quando o alimento é duro e escorregadio e também tem um formato, por exemplo, redondinho. E é um acidente, é quando o gag não funciona que o engasgo entra como uma possibilidade. Então,
Use o gag, confie no gag e ofereça alimentos com texturas e tamanhos e formatos corretos. Tudo isso eu vou te mostrar aqui. Então, seu bebê vai pegar o alimento, vai fazer tudo aquilo, pode ser que ele tenha gag, mas outras coisas podem acontecer também. Nenéns muito cansados, com muita fome, ou nenéns que ficam muito frustrados com aquele alimento, podem chorar, podem reclamar no cadeirão. Daí você encerra a refeição e tenta de novo mais tarde. Se você bota o bebê com muita fome, ele não vai aproveitar o momento da refeição. Se você bota ele muito cansado, com muito sono, ele também não vai aproveitar. Então, nem vale a pena botar um bebê perto da hora da soneca para comer pelas primeiras vezes ali, nos primeiros meses. Aliás, a gente tenta evitar isso ao máximo, porque bebês com sono não vão comer bem. E outra coisa que pode acontecer é ele ficar frustrado ou ficar superestimulado. Por isso que eu dei o exemplo de um pratinho completo, mas eu não indico que você dê muitos alimentos nas primeiras refeições. Então, 1, 2, 3 alimentos é suficiente. E se o bebê está frustrado porque o alimento, por exemplo, é muito escorregadio, ele também pode ficar chateado e querer sair do cadeirão. Então eu tenho uma lista aqui para vocês de sugestões de primeiros alimentos no curso, que são alimentos que vão ser bem nutritivos, mas também que vão ser fáceis para o bebê pegar. Porque se você dá um pedaço de manga, um pedaço de mamão, isso pode ser tão escorregadio para o bebê que ele não consegue pegar, ou tão macio que ao pegar ele acaba esmagando tudo e não consegue levar nada à boca e ele vai ficando chateado, aquela brincadeira não tem graça. Então a gente escolhe alguns alimentos que vão favorecer esse momento também para que ele fique leve e tranquilo para o bebê. Se você precisar encerrar essa refeição, tudo bem? Encerra. Você pode dar um leite materno logo depois dela ou esperar uns 20 minutinhos e dar o leite materno e a fórmula e continuar a vida. Não precisa ficar trocando de alimento também. Isso pode ser ensinar o bebê que ele não precisa tentar muito o alimento, porque vai vir um outro depois, e aí mais tarde isso causa seletividade, ou simplesmente vai sobrecarregar o bebê. Ah, eu tentei aqui, ao invés dela me liberar dessa atividade que eu já tô cansada, ela vai me dar outro alimento, outro estímulo. Então, nesse primeiro momento é melhor encerrar e dar o leite que ele tá acostumado, 20 minutinhos depois, ou imediatamente depois, se for o leite materno, se ele tiver afim, né, de ganhar um mamazinho, tudo isso com muita tranquilidade. E se você escolher dar um alimento em colher para o bebê? De novo, eu dei o exemplo da cenoura, mas poderia ser, por exemplo, uma colher pré-carregada diante do bebê, um alimento, uma papinha. Papinha, eu digo, um alimento amassado, tá? Não uma papinha triturada, a gente vai falar sobre isso depois, mas um alimento amassado com a colher mais grosso que você pré-carregou na colher. Isso funciona. Uma das coisas que provavelmente não vai funcionar é se você tentar colocar a colher na boca do seu bebê e esperar que ele não tenha nenhuma reação, além de abrir a boca e receber esse alimento. Isso provavelmente não vai acontecer. Se você resolver fazer um método que você amassa os alimentos e oferece na colher para o seu bebê, ao oferecer essa colher, colocar ela perto da boca do seu bebê, você vai perceber que ele vai tentar pegar essa colher e levar à boca. Se ele pegar a colher e junto com você segurando a colher e ele segurando a colher, vocês conduzirem isso para a boca, tudo bem, isso está sendo de forma respeitosa, o bebê tem certo controle ali, você está simplesmente conduzindo a colher, já que ele não tem muito equilíbrio para levar essa colher à boca. Eu não sugiro que isso seja 100% da alimentação dele. Até mesmo se você quer fazer um método de papinhas, eu sugiro que você também ofereça os alimentos sólidos da introdução alimentar participativa. E eu vou falar sobre cada um dos métodos. Justamente porque só oferecer na boca geralmente causa muita frustração para o bebê e não aproveita a habilidade e os reflexos para que ele aprenda a mastigar alimentos sólidos de acordo com o que ele foi feito para fazer. Então, se o bebê receber na colher dessa forma, beleza, tudo bem. Você conduz junto com o bebê e aí ele vai receber o arrozinho, o feijãozinho, geralmente é assim. A gente não tem como oferecer o arroz ou o feijão para o bebê de forma que ele consegue se autoalimentar, né, naquele formato de arroz e feijão soltinho, feijão em caldo, arroz soltinho, né? Uma sugestão é fazer bolinho de arroz, bolinho de feijão, fazer um tutuzinho, uma coisa assim para ele se autoalimentar. Mas se você quer simplesmente oferecer o arroz e o feijão da família, só que sem sal, aí vai ter que ser na colher mesmo e tudo bem, desde que seja isso, você conduzindo a colher e o bebê recebendo essa colher de forma muito respeitosa. O que não pode acontecer? Você tentar colocar a colher ou conduzir a colher e o bebê ficar jogando essa colher para lá, ficar jogando a comida no chão, ficar fechando a boca, trancando a boca, fazendo assim. Isso a gente não quer.
Isso vai causar um estresse para você e para o bebê, uma sensação de frustração para os dois, e o momento de refeição vai ser muito, muito pesado para os dois. Se o seu bebê for um bebê desses, que é a maioria dos bebês, se ele é um bebê que quando você vem com a colher e não deixa ele pegar, ele vai ficando bravo, ele não quer abrir a boca, ele tranca a boquinha, então reveja o método. Esse bebê está pedindo por autonomia. E se você decidir que você não vai dar autonomia para ele, que é para ele abrir a boca, aí você vai começar a fazer o aviãozinho, aí você vai começar a botar um desenhinho, a pegar um livrinho, uma distraçãozinha, e aí o bebê vai abrir a boca simplesmente porque ele está sendo distraído, porque ele está sendo conduzido a abrir a boca, e não porque ele quer comer. E aí você vai bagunçar fome e saciedade, vai construir um relacionamento com comida difícil para esse bebê. Então, em resumo, reveja, se esse for o caso, o método escolhido, e a gente vai falar sobre isso também depois. Agora, se você ouviu tudo isso e está dando as refeições para o seu bebê, e esse padrão de choro nas refeições se repete sempre, se o bebê não pega esse alimento de forma alguma por mais de uma semana, sem nenhum avanço, tá? Não é que ele não pega e não leva a boca. Se não há nenhum avanço, se toda vez que você bota ele no cadeirão ele fica impassível com esse alimento durante mais de uma semana, se ele tem reflexo de gag muito, muito exagerado, a ponto de vomitar todas as vezes que vai pro cadeirão, procure avaliação individual, tá bom? Não deixe para depois, porque esse bebê pode ter alguma alteração sensorial, ele pode não estar pronto, pode ter algo nesse momento que precisa de ajuste, então procure uma avaliação.